Olá, estou aqui com o Evandro e o título da palestra dele é Desenterrando um defunto em prol da transparência eleitoral. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado, Gabriel, e eu agradeço o pessoal do Latinoair essa oportunidade da gente desenterrar algumas coisas que as pessoas elas esquecem, né? Às vezes enterram a coisa e esquecem rapidamente. Mas a gente vai falar aqui e aí eu vou começar explicando por que esse título, por que nós vamos desenterrar e o que isso tem a ver com eleições. Bom, então a gente está vendo que o título da palestra é Desenterrando um defunto em prol da transparência eleitoral, e eu vou explicar por que é esse título, né? De que eu estou falando. Quando, alguns dias atrás, poucos dias atrás, o ministro Barroso falou que o voto impresso em 2022 era defunto enterrado, eu fiquei muito preocupado, porque a maioria dos profissionais de TI e até muitos profissionais de segurança da informação avaliaram a questão do voto impresso por questões políticas e esqueceram a tecnologia. Um ministro do STF, que por coincidência não, né? É uma questão constitucional que eu vou falar depois, que é presidente do TSE, que é responsável por conduzir o TSE durante um período, fala que é um defunto enterrado, né? Isso no bojo de um processo de uma deputada que propôs a impressão do voto, dentre outras mudanças nas eleições, e que não foi aprovado. Isso é preocupante. Bom, vou falar um pouco de história, né? Porque as pessoas acham que a questão do voto impresso, essa questão toda de segurança das urnas, surgiu semana passada, mês passado, ano passado, 2018. Não. Em 1989, começou-se a pensar em substituir as urnas de papel, que a gente votava em papel, a maioria dos que devem estar ouvindo a gente nem era nascido, né? A gente já está com a geração Z aí mandando. Mas a gente votava em papel, e aí em 1989 começaram os projetos. Em 95, algumas cidades no país experimentaram, capitais principalmente, experimentaram o primeiro protótipo, o primeiro artefato de recolher votos. Ao invés da urna, de você escrever na caneta, algumas cidades experimentaram em 95. Em 96, a coisa ampliou, e aí a gente teve alguns marcos importantes, como em 2009 teve muita mudança, e estamos em 2021. Então, o TSE, e muita gente aí, comemora 25 anos de sucesso da urna, que, diga-se de passagem, é uma urna que a gente não chama de urna, né? Quem conhece do assunto, isso não é uma urna, isso é uma máquina de recolher votos. E essa máquina de recolher votos é de primeira geração. Muito questionável. Nenhum outro país no mundo utiliza ainda essa máquina de primeira geração. Bom, então para fazer isso, para fazer essa história, não dá para pegar o cronograma do TSE, o cronograma de comemorativo de 25 anos. O primeiro problema sobre eleição e fraude e com informatização foi identificado em 1982. Ou seja, estaremos comemorando, ano que vem, 40 anos do caso Proconsult. A maioria das pessoas que vão ver essa palestra ou que falam sobre o assunto hoje não era nascido nessa época. Não era nascido. Então, houve uma fraude,
essa fraude não estava dentro do sistema, e aí falaram, olha, então temos que eliminar essa fraude, e uma das coisas que fizeram foi começar a pensar, em 1989 entra no calendário, começar a pensar na eliminação dessas fraudes, que eram os mapas de boletim de urna. Tem um livro de Mauro Silveira, O Caso Proconsulte, a história da tentativa de fraude que caiu no esquecimento, que vem a propósito sobre isso da gente desenterrar. Né? Quando a gente fala em desenterrar alguma coisa, é necessário se dizer que você precisa de uma autópsia, né? Você desenterra para fazer uma autópsia. Não é possível, né, alguém falar de tecnologia e falar assim, eu tenho um problema, não, enterra o código, tranca o código e ninguém vai ficar sabendo. Não, tem que me mostrar o código, eu quero saber o que você fez, eu quero saber onde estava o erro, preciso disso. Então, esse livro aí de 1902, ele é um marco, né, do caso de 1982, o livro não é de 82, não. E aí nós chegamos em 2022, em que as fraudes foram eliminadas por lei. O ministro acabou isso, a lei não passou e está morto e enterrado. Em informática não é assim. A gente tem muitas mudanças em informática, né? Existem alguns preceitos, né, de a cada 18 meses muda muita coisa, e a informática tem mudado muito ultimamente. E é inconcebível que uma coisa seja enterrada sem que exista a possibilidade de evolução. Bom, nesse meio tempo, por conta de fraudes do caso Proconsulte e outros problemas, a maioria não deve se lembrar, mas o cadastramento eleitoral, os títulos de eleitores, eles tinham foto, e a pessoa ia lá, votava, carimbava no verso do título, coisa bem antiga mesmo, né? E aí, alguma mente brilhante falou assim, não, vamos fazer um recadastramento eleitoral e vamos criar um novo documento, um título verdezinho, que não tem fotografia, tem só o nome da pessoa e o lugar que ela vai votar e tal, e mais nada. Espera aí, vou fazer um recadastramento. Tem um livro interessante sobre esse recadastramento, que ele confessa, o autor do livro e o responsável pelo recadastramento, confessa que houve um erro pequeno de mais de 10 milhões de eleitores lá e tal. Mas isso aí é história, né? Ficou para a história. Tanto é que essa pessoa, quando entrou um governo lá em 1989, demitiu essa pessoa porque não tinha condição. Como é que você faz um recadastramento eleitoral e dá 10 milhões de eleitores? 10 milhões de eleitores, você elege muita gente aí, inclusive o presidente da República. Aí, em 1995, 96, a gente passou pelo processo de máquina de votar em ação, urna de papel ficou de fora. E, em 2022, as fraudes foram eliminadas e enterradas por lei. Bom, no meio desse caminho, a gente teve duas datas interessantes, bastante interessantes. 2000, em que todas as sessões eleitorais elas foram informatizadas, né? E 2009, em que, por alguns motivos, houve muita mudança nos processos, nos sistemas, nos hardware, né? Nos hardwares, sistema operacional, nas máquinas mesmo, e para o eleitor não mudou nada, ficou aquela carinha lá, aquela carinha de quem estou votando a mesma coisa, esses programas são confiáveis. O curioso é que essas mudanças, elas foram feitas sempre no bojo. Isso, no começo da urna, a campanha do TSE no país inteiro era 100% segura, urna eletrônica, 100% segura, escondendo uma coisa muito importante, porque a questão do processo eleitoral, o sistema eletrônico eleitoral brasileiro, que em 2000 ele passou a ser totalmente informatizado, desde o cadastramento do eleitor até a divulgação das eleições.
Então, esse ano de 2000 ele é emblemático por conta disso. A partir desse ano, estaremos completando 22 anos na eleição do ano que vem, ele é todo informatizado, não tem mais nenhum processo, ninguém põe a mão. Ah, mas isso é muito bom. Com uma campanha de um sistema 100% seguro por decreto, eu sempre tive dúvidas se era bom ou não. Só lembrando aqui que um pouquinho antes de 2000, em 98, eu sofri um processo de um juiz eleitoral aí, que eu afirmei que os mesários, a justiça eleitoral, não me dava garantia de que o meu voto era secreto. Eu não reproduzo aqui a sentença do juiz, porque eu acho que não vale a pena, mas está lá, armazenada no TRE aqui do meu estado, e ele fez alguns adjetivos lá, né? Mas, em 98, eu peticionei ao TRE, falando que eles não tinham condições de garantir o sigilo do meu voto. Bom, 2001, eu e mais um colega, a gente foi numa cidade, São Domingos, interior de Goiás, e foi fazer lá uma auditoria, como se fosse possível fazer uma auditoria em alguns sistemas. A gente apresentou em 6 de março de 2001 um trabalho num seminário, num fórum de segurança de sistemas computacionais. A gente apresentou em que lá os resultados do que a gente observou lá, né, numa pretensa auditoria, e a gente fez muitas críticas. De 2000 para cá, o TSE começou a implementar algumas ações que minimizavam aquelas críticas, mas nunca abrir o código, nunca... mas abrir o código, você olha o código. As condições deles que eles permitem para olhar o código são ridículas, né? Não existe auditoria independente que faz o que eles querem. Você não pode entrar com o equipamento seu, você tem que assinar um termo. Esse termo até que, ultimamente, eles abriram mão desse termo. Você tem que assinar um termo que o código que você viu lá, você não pode divulgar, você não pode falar nada que você viu lá de errado. Então, era muito difícil isso. Tá? O que é pior, a gente tentava ajudar o TSE em algumas informações, em algumas mudanças de processo. O TSE, ele não prestava muita atenção, né? Ele não gostava muito de que a gente apontava algumas críticas, não. Tá? E isso incomodava. Essa auditoria que foi feita em São Domingos, por exemplo, eu e essa pessoa, a gente teve que sair correndo da cidade, né? Porque decretaram lá que não teve problema e ponto final, né? A gente pensava em ficar mais dias na cidade lá e teve que ir embora correndo porque o pessoal não gostou, né, do que a gente fez lá. Transformamos isso no relatório e apresentamos isso num congresso de cientistas, de pessoal que pesquisa, de pessoal que mexe com a mão na massa, né? Não é pessoal que fica fazendo lei e depois a lei não é cumprida. Por exemplo, quem sabe de auditoria de ambientes computacionais, uma das regras mínimas, básicas, olha, antes de você ligar o computador, eu vou fazer uma imagem do que está lá, né? Porque eu preciso saber se eu tenho a suspeita que tem algum programa hostil, alguma coisa, eu tenho que tirar lá as informações, os dados estão lá, sem que esse computador saiba que ele está sendo auditado. Né? A gente viu casos aí, participou de casos que, dependendo da senha que a pessoa informa, o programa do computador e o sistema operacional sabe que, opa, isso aqui é uma auditoria. Mostra algumas coisas, não mostra outras. Né? Muito engraçado as pessoas acharem que tudo que acontece na telinha da urna, da máquina de votar, que eles chamam de urna eletrônica, do smartphone, é o que está acontecendo lá por trás, né? Os códigos estão fazendo aquilo que a pessoa está vendo. Não é assim. Se fosse assim, não existiria
vírus, não existiria outros códigos de software maléficos. Impressionante, o que impressiona é a quantidade de profissionais de TI que insistem nesta lógica de que o código ele é feito, e se o TSE falou que é 100% seguro, e se fulaninho, beltraninho, representando as entidades A, B e C, foram lá e viram o código, tá ok. Tá? Vou citar aqui um exemplo. A ABI e a OAB, elas têm representantes que podem lá avaliar o código. Bom, tá certo. Essas pessoas são qualificadas para poder avaliar um código e saber o que funciona, o que não funciona, o que está acontecendo? Não são. A maioria dos casos não são. Eles são bons de leis? São bons de leis. Eles são bons de averiguar lá o que está acontecendo, fato, e relatando fatos? Sim, são bons disso. Mas código é código, né? Tem um grande defensor aí do código aberto, do software livre, fala assim, aqui, me mostra o código. Eu fazia isso desde quando eu comecei em informática, muito, muito tempo atrás, chamava até processamento de dados. Eu quero ver o código, eu quero ver o que você fez. Eu tinha um tutor que falava assim, ele me dava o serviço e eu falava assim, tá pronto, testa aqui. Ele falou, não, eu quero ver seu código. Eu quero ver o código que você fez. Sem ver o código, não dá. Não dá. E hoje o que você tem? Algumas pessoas vão lá ver o código. Ok. Eu confio nessas pessoas? Não sei. Alguns eu confio, outros eu não confio. Eu tenho gente que eu confio muito, e eu vou falar um pouquinho disso aqui depois, que foi lá ver o código e falou assim, opa, esse código aí está errado. Isso aí não dá para fazer isso aí, não. Isso aí provoca o seguinte erro. E assim tem sido desde 2000, quando eu publiquei esse texto em parceria com o camarada Cláudio Rego. Passado alguns anos, uma advogada, ela começou a trabalhar noutra linha, né? Muito interessante. O princípio do contraditório e da parcialidade no processo eletrônico de votação. Essa advogada, hoje, ela não está nem no Brasil mais. Né? É muito complicado, porque, às vezes, você tem um direito constitucional de sigilo do seu voto. E hoje, com a LGPD, muito mais ainda, não só do seu voto, mas de outras coisas. Né? Eu tenho direito de que as pessoas não tenham o meu telefone, mas todo mundo deve estar recebendo aí, né, as ligações oferecendo empréstimo e outras aos montes. Mas cadê o seu direito? Como é que eu faço para manifestar isso? Com relação ao voto, eu tenho direito ao sigilo do meu voto. E a doutora Cortes, ela escreveu sobre isso, né? Tem muitos artigos, ela trabalhou muito com isso, eu fiz trabalho em alguns lugares com ela, eu como apoio da tecnologia e ela como o apoio da legislação, em que a gente verificava claramente que tem alguma coisa errada. Não dá para ser do jeito que o pessoal está fazendo. Tá? Então, nesta época, começaram a surgir vários questionamentos e vários casos em que a fraude era comprovada de certa forma. É um erro quando alguém fala nunca houve fraude? Não. Basta ver os processos que tem no TSE e nos TREs do país, em que várias pessoas pedem informação ou entram com um processo de revisão e não é possível fazer o processo. Não. Uma pessoa fala assim, olha, eu votei na sessão X e o meu voto não apareceu. No BU ou no cômputo final, tá bom. Como que se faz a verificação se essa pessoa está falando verdade ou não? Geralmente, quem reclama de voto não ter aparecido é quem perdeu. E aí, criou-se no país a narrativa, agora está na moda falar narrativa, criou-se a narrativa de que isso é choro de perdedor.
né? É choro de perdedor. A gente recentemente teve aí choro e questionamento do voto para ganhador, né? As coisas estão mudando muito no país, né? As coisas estão mudando muito. Então, o que acontece? Lá, no caso de São Domingos, a gente já tinha experimentado isso, e logo depois, em várias ações que eu e outras pessoas, não estou sozinho nisso, não. A gente é minoria mesmo. Nós perdemos todas as votações aí. Mas essa minoria, todas as verificações que a gente fez, porque a auditoria é impossível, o TSE e os TREs não permitem auditoria em nada. Mesmo porque é impossível você auditar. Vai auditar o quê? Vai auditar bit byte, que você está supondo que ele pode ter sido adulterado, você vai comparar com o quê? Você não tem o voto impresso. Então, e a transparência não é muito grande, não, né? Você precisa saber de alguns códigos, eles não deixam você saber. Fica mostrando o código lá da máquina de votar, fica te mostrando o código da apuração. Ah, mas eu quero ver o código do sistema operacional. Ah, não, isso aí não pode para o contrato. A empresa que a gente comprou, ela não deixa ver o código. Ah, mas se essa empresa colocou um código malicioso lá, como é que você fica sabendo? É isso. Embora o TSE ele tenha afirmado, ele vem afirmando nos últimos tempos que ele vê esses códigos. A gente fica sempre em dúvida, né? Mas não é querer ver para quê, né? Mas eu queria ter confiança em alguém que fizesse um processo transparente. Por isso que a gente fala que precisa desenterrar toda essa parafernália tecnológica que, via legislação, o ministro do STF, do TSE, se arvorou em falar que estava enterrado. Bom, esse meio tempo, né, até 2012, quando o professor Diego Aranha, e eu estava lá no TSE, quando foram abertos os trabalhos de verificação, em 2012, o professor Diego Aranha, ele provou a teoria que eu afirmei, eu peticionei em 98. É possível identificar quem votou em quem nessas eleições brasileiras. Foi um alvoroço, né? O professor Diego Aranha é outro que saiu do país, né? Tá bem melhor hoje no lugar lá que está e não quer saber mais de ficar direto nesse assunto, não, porque esse negócio é bem complicado, esse negócio de você mexer com essa máquina de votar, essa maquininha aí. Então, o professor Diego Aranha, nos poucos testes e da forma tacanha, limitada, que o TSE permite uma auditoria, ele provou, ele não fez teoria, não, ele provou que a urna podia quebrar um direito constitucional que eu tenho. Seu direito constitucional, né? Eu tenho esse direito de ninguém saber em quem eu votei. E ele provou que era possível alguém saber em quem votou, em quem fulano ou beltrano votou. Ah, mas isso não importa. Tem muita gente que declara o voto, né? Óbvio. Mas não era para ser assim, né? Se tem uma cláusula, se tem um artigo, um inciso que fala lá que o voto é inviolável e secreto, você tem que cumprir, né? Não interessa que recurso que você vai colocar, mas você tem que cumprir isso. Bom, aí desse jeito, né? Qual que é o sonho de consumo que eu tenho hoje? Eu e esse pequeno grupo, né, de pessoas, de brancaleones, né? Qual é o sonho que a gente tem? Que as eleições brasileiras sejam transparentes. E não tem nada que use informática que seja transparente, que não tenha código aberto e que seja auditável. Não tem. Né? Mas quem é que vai... Isso, tem que tomar conta em quem é que vai auditar. Né? Quem é que vai auditar? Tem que também ficar de olho em quem vai auditar. Né? Até a Bíblia deve falar sobre isso, né? E quem vigia, o vigia. Tem que ser código aberto, ponto.
Tem que ser auditável? Tem. Eu tenho que ter cuidado com quem está auditando? Muito mais ainda. Né? Isso não é uma coisa privada, não é uma coisa lá do pessoal do TSE, não é uma coisa do STF, não é uma coisa do presidente, do deputado, do senador, de quem quer que seja. Isso é uma coisa da nação brasileira. E a nação brasileira tem que ter auditoria independente. Não tem. Meu sonho de consumo é auditoria independente, código aberto. Agora, aí vem um grande problema, né? Como é que eu vou fazer o eleitor entender a importância de ter código aberto se nem os profissionais de TI querem que o voto seja impresso e o sistema auditado? O problema fica maior o seguinte: quem é o maior fiscal do voto? É o próprio eleitor. Se o próprio eleitor, que deveria ficar preocupado, será que meu voto vai para a pessoa mesmo que eu estou vendo numa telinha lá? Ele que não entende tecnologia nenhuma, ele acha que sim. Existem muitos casos de pessoas que falam, não, eu não vi essa tecnologia, ou eu não vi o voto, apareceu uma outra imagem. A gente tem relatos os mais impressionantes possíveis. Alguns podem ser problema de erro de programa? Pode. Tem casos aí de um determinado estado aí da federação que a confusão foi tanta que as pessoas que foram lá fazer uma auditoria da urna, olha, mas essa urna aqui era para votar 400 pessoas, votaram 450. Isso aí era um motivo para impugnar a urna. Aconteceu isso em mais de uma urna. Isso é problema. Isso é um problema grave, isso é um problema básico, né? Isso é um indício de que um programa estava fazendo uma intervenção durante as 8 horas da manhã às 17 horas. Como é que eu confio num programa desse? Como é que eu confio se o pessoal entra com recurso, se o pessoal vai lá para fazer o recurso nos TREs e chega ao TSE, porque você vai para o TRE, vai para o TSE, aí depois, se você quiser reclamar, você vai reclamar no STF. Opa! Mas o TSE e o STF são a mesma coisa. Quem está na cabeça dos dois são as mesmas pessoas, né? Então, esse sonho de consumo, ele é inatingível. Mas eu poderia colocar o voto impresso, mas o pessoal não quer, né? Eu fiquei assustado aí com a quantidade de profissional de TI e até profissionais de segurança da informação que falaram o seguinte absurdo: não, a urna é segura porque o TSE falou. Ué, mas espera aí. Como é que funciona isso, né? Esse TSE falou simplesmente, tem alguma prova? Como é que funciona isso? Não tem jeito. As pessoas, se não tiver auditoria, se não tiver um relatório, se não acompanhamento, não dá. Então, a gente vê casos em que o Tribunal Superior Eleitoral espera passar os 4 anos e aí depois dá como perder o objeto. O cara está reclamando que ele foi eleito, mas nós já vamos fazer outra eleição. Então, falar que não teve fraude é esconder que existem N processos, mais de uma dúzia, dezenas de processos que chegam ao TSE e que levam 2, 4 anos e que perde o objeto. Todas as anulações de eleições, elas são feitas baseadas em regras legais que não foram cumpridas. O TSE fala que não teve fraude justamente porque, a partir de verificação das logs dessas urnas, eles não movem uma palha, porque senão corre o risco de alguém virar e falar assim: opa, se teve uma fraude nessa eleição aí, as anteriores pode ter tido. Né? E as narrativas dos ministros do STF e dos presidentes anteriores do TSE são bem curiosas nesse sentido. Bom, então qual que é o problema raiz? Constituição Federal de 88
que fala sobre a separação de poderes, cada macaco no seu galho, judiciário fazendo uma coisa, executivo fazendo outra, legislativo fazendo outra. E o TSE, que não respeita essa separação. O TSE vai fazer uma lei, aí ele já manifesta que ele é contra aquela lei. Ah, vamos fazer a lei do voto impresso. Ah, nós somos contra. Aí o executivo fala assim, eu quero voto impresso. O legislativo obedece ao TSE porque é ele que vai controlar as eleições logo a seguir. Ah, mas e se eu quiser recorrer e não concordar e quiser recorrer? Você vai recorrer ao judiciário. Adivinha quem? Ao STF. Olha, mas o cara que está lá presidindo o TSE, ele é da onde? Ele é do STF. Alguém tem alguma ilusão de que se recorrer alguma coisa ao TSE, o STF vai dar um parecer diferente? Não vai. Né? Existe um rodízio lá que os ministros do STF, para ser presidente do STF, tem que ter passado no TSE. Esse rodízio é complicado. Só tem, na história recente, tem um ministro que não foi presidente do TSE, não presidiu nenhuma eleição e foi presidente do STF. Bom, e aí qual que é o contexto que nós vivemos? Né? Já partindo aqui para a ideia de que a gente tem que descobrir como é que a gente vai fazer as coisas. Né? O contexto nosso é as eleições no Brasil para 2022, elas devem ter entre 147 e 150 milhões de eleitores. 5.570 municípios, isso aí não mudou muito nos últimos 10, 15 anos. 2.600 zonas eleitorais, também a margem de mudança disso é muito pouca. 402 mil sessões de votação. Aí que tá, aí começa a ficar complicado. 402 mil máquinas de recolher votos. Que tem lá. Ah, mas aí vem os espertos, né? Ela não está ligada na internet. Tá. Então, só uma coisa ligada na internet é que pode ser fraudada, né? O sistema eletrônico brasileiro ele é todinho digital. E trafega dados, informação, para baixo e para cima, com milhões de pessoas acessando. Olha, 402 mil sessões em 95 mil locais. Nós temos 5.500 municípios e 95 mil locais de votação. 2 milhões de mesários. 117 milhões e meio são eleitores com biometria. Biometria aqui eu podia abrir um capítulo separado, né? A biometria ela já está atingindo aí mais de 70% do eleitorado brasileiro, mas tem um caso interessante, né? Você tem biometria. Se você chegar lá e a sua biometria não bater 1, 2, 3 vezes, o mesário autoriza você a votar sem a biometria. Então, para que fizeram a biometria? Né? O processo todo de identificação, de biometria e tal, é muito dinheiro que gastou com isso aí, com alguns critérios de identificação que podem ser facilmente sobrepostos. 473 mil urnas eletrônicas, porque além das 402 mil que tem uma urna por sessão, você tem as urnas de reserva, né, que ficam aí espalhadas no Brasil e que uma eleição tem um problema numa urna. O que acontece? Um técnico contratado, e aí, infelizmente, não aparece esse número aí, o TSE, os TRS contratam mais de 10 mil pessoas para trabalhar como técnico desses locais de votação. Tá? Então, são mais de 10 mil contratados, terceirizados. Tá? Tem caso aí de reeleição, ele pega o menino da informática dele e fala com ele para candidatar, o menino vai, durante a eleição, realizar o trabalho para ele naquele município como terceirizado do TSE. E depois ele volta para a prefeitura se o prefeito for reeleito. Esse é caso aí já aos montes aí. Então, são 117 milhões, 473 mil urnas,
553 mil candidatos e 33 partidos políticos. E crescendo, né? Todo dia aí, partido político é igual... Bom, todo dia aparece um partido político novo, eles mudam de nome, junta um com o outro. Então, a festa tem sido boa, né? É esse o nosso contexto. Aí, nesse contexto, o TSE, recentemente, e fazendo uns testes no estado do Rio de Janeiro, ele avalia que a desinformação, eles vão estudar um acesso aos dados das eleições por conta da desinformação do eleitor. Não, o eleitor não sabe que esse eleitor tem que parar de pedir voto impresso, ele não sabe como é que funciona. Nós vamos liberar mais dados sobre eleições. TSE, já era para estar fazendo isso há muito tempo. Tá? Uma eleição transparente é quando você libera todos os dados que tem. Né? Hoje, a abstenção ela é altíssima, mas em algumas eleições a abstenção fica muito baixa, né? Algumas sessões eleitorais, algumas cidades, e o que preocupa, porque se você tem 20% de abstenção normalmente, numa determinada cidade, e aí numa eleição essa abstenção cai para 10%, é complicado, porque o que aconteceu com esses 10%? Eles resolveram, de repente, votar, acreditar nos políticos, acreditar nos candidatos, ou alguém está votando por eles? Isso é um problema sério. Bom, tem solução? Tem. Com certeza. Primeira coisa é separar o TSE. O TSE vai ter uma parte, e não vai chamar TSE mais não, vai ser o executor das eleições, aquele que pega a lei, faz os códigos, deixa os códigos para fazer auditoria e coloca para funcionar. Após isso, esse TSE vai simplesmente submeter os resultados à apreciação do judiciário que vai validar aquela eleição. Então, é separar judiciário, executivo e legislativo. Hoje, o legislativo está nas mãos do judiciário, porque se o deputado, a gente está com um caso aí agora recente, né? Não quer indicar ou fazer a sabatina lá de um ministro para o STF, porque o cara que está com isso na mão tem certeza que vai ser acusado por esse ministro. É dessas coisas. O Brasil não é para amador, não. E essa urna aí também não é para inocente, não. Bom, separando os poderes, fazer uma licitação na modalidade concurso. Chamar as universidades, falar, olha, nós temos aqui uma máquina de votar. Vamos abrir um concurso para o melhor software de ponta a ponta para o sistema eleitoral brasileiro. Eu tenho certeza que existem universidades no Brasil que são muito boas para isso. Só que tem um problema, esse dinheiro aí, né, ele vai ser do governo para as universidades. E o pessoal aí não gosta muito da governo para a universidade, não. Né? Eles não gostam muito de ciência, não. Eles gostam muito da governo para pacote pronto comprado do exterior. Outro ponto que tem que ser feito é código aberto. Processo auditável de ponta a ponta. E impressão do voto para auditoria. Feito isso, é simples. Feito isso aí, eu garanto que vai ser confiável o processo, o sistema todo. A maquininha vai ser só uma partezinha lá que as pessoas elas não vão nem se importar mais. A hora que elas entenderem, né, os profissionais de TI, elas entenderem a importância desse processo todo. Bom, então aí encerrando e nos colocando à disposição para os vários assuntos que podem suscitar interesse, fica a pergunta: quem aí está disposto a mudar? Eu tenho indicação aí de um site, quem quiser saber mais da história, quiser acompanhar muito tudo que foi feito, é só ir no site www.votoseguro.org, que lá vocês vão ter professores, doutores e cientistas que discutem esse assunto desde 1995, 96. Né? Qualquer profissional de TI que saiba fazer código vai falar assim, espera aí, como é que eu sei qual o código que está executando nessa máquina? Ou no computador de apurar votos?
ou no cadastramento, ou na biometria? Como é que eu sei como é que isso funciona? Quais são os critérios? Né? Qualquer pessoa um pouco mais experiente no assunto teria essa posição. Neste site aí, que não é meu, vocês podem ir lá e pegar um histórico completo de tudo que já foi publicado sobre esse assunto nos últimos mais de 25 anos. Eu agradeço a atenção de todos e estamos à disposição para responder as perguntas. Então, pessoal, as perguntas estão abertas. Quem desejar fazer uma pergunta pode mandar aí no comentário do YouTube ou até do portal da Latino, ok? Ok, já que a gente não tem nenhum comentário, muito obrigado pela palestra, Evandro. Muito interessante o assunto.
é um ponto que a gente tem sim que olhar, né, e buscar a mudança. Muito obrigado e até mais. Eu Tchau, que tchau. agradeço e agradeço todo o pessoal do Latino e agradeço a sua atenção. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.